Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor pelo prazer de podermos estar aqui, estarmos juntos, ainda que distantes, mas num só coração, um só espírito. Que o Senhor nosso Deus esteja falando conosco na sua palavra. Nós vamos estar falando sobre ser discípulos e nós vamos ler no livro de Lucas, no capítulo 9, verso 23, que diz assim: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E eu quero que você me responda, ou que todos nós demos essa resposta a essa palavra. Nós queremos ser um verdadeiro discípulo de Cristo ou um cristão medíocre? Se nós decidirmos ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus, nós vamos primeiro saber quem é esse discípulo. Como é ser discípulo de Jesus? Primeiro, o Novo Testamento usa o termo discípulo de três maneiras. Primeira, é um termo geral para descrever o seguidor de um mestre, pensador, sábio ou filósofo. Um discípulo é um aprendiz, é alguém que está disposto a deixar-se moldar, formar o molde de, adaptar ao molde, se adaptar, regular, orientar. Isso segundo Aurélio Escolar. 2. O Novo Testamento usa o termo discípulo para referir-se aos 12 discípulos de Jesus. Vamos ler Marcos, capítulo 3, verso 14. Então designou para 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. 3. Jesus também usou o termo discípulo para descrever um seguidor que satisfaz as suas exigências. Por exemplo, ele afirmou que os seus discípulos devem esquecer a família, propriedades ou o que quer que os impeçam de segui-lo. Vamos ler Lucas, capítulo 14, versos 26 e 27. Se alguém quer vir após mim e não aborrecer o pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, um discípulo autêntico, ele almeja mais do que aprender fatos, coisas sobre a Bíblia, doutrinas, entender ideias, é entender como Jesus era, comportamento de Jesus, como era a organização social, política da época de Jesus, como Jesus era, se Jesus era um pensador ou não, se Jesus tinha aprendido o que ele ensinava, ou se ele simplesmente realmente era como filho de Deus, alguém que tinha o Espírito Santo e como Deus que era, pregava aquilo que tinha aprendido do Pai, que vinha do Pai. Então, o discípulo de Jesus, ele quer realmente aprender de Jesus, não sobre Jesus, né? Ele não quer apenas ganhar uma nova visão do mundo. E o discípulo não segue por obrigação, mas por amor ao seu mestre. Mas como eu vou amar alguém a quem não conheço? Então, primeiro eu devo conhecê-lo. Muitas vezes nós entendemos conhecer a Jesus apenas como aceitar Jesus como Senhor e Salvador, batizar, frequentar a igreja, entregar os dízimos, chamar o outro de irmão e pronto, isso é conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus é mais do que isso. Quando você passa por alguém na rua, seu vizinho, todos os dias você diz bom dia, boa tarde, você sabe que ele mora ali, você sabe que ele é casado, que ele tem tantos filhos, talvez você saiba até onde ele trabalha. Mas vocês não têm uma relação de amizade, vocês não sentam juntos, vocês não trocam confidências, então você não conhece o seu vizinho.
Você apenas sabe que ali tem alguém que mora ali, que chama fulano, trabalha em tal lugar e tem tantos filhos. Mas de conhecer, de saber quem é esta pessoa, como pessoa, não apenas o indivíduo, um cidadão que mora ali. Então, conhecer a Jesus é a mesma coisa. Eu sei o que Jesus pensa, eu sei quais os propósitos de Jesus para a minha vida, eu sei qual é o chamado, eu entendo a doutrina de Jesus, eu entendo o que ele tem falado para mim. Qual é o plano dele para mim? E eu vou andar juntinho com Jesus para aprender. Porque ser discípulo é andar juntinho com o mestre. E o mais importante, deixar-me amoldar. O que é moldar? Ele vai me trabalhar, me transformar naquela forma pré-estabelecida por Jesus. A Bíblia diz que nós devemos ser amoldados, ser transformados segundo o molde que é Jesus. Então, já tem um molde estabelecido. Então, eu sei qual é o meu alvo. Deixar-me ser transformado para que eu possa seguir a Jesus. Não ser transformado para seguir, mas seguindo a Jesus, eu vou sendo transformado. Então, o meu caráter é moldado, a minha personalidade é transformada, os meus alvos se tornam outros. Os meus valores vão sendo transformados. O que eu almejo de repente, meu maior sonho é conhecer a Jesus, é agradar a Jesus, é andar com Jesus, é agradar a Jesus, é me parecer com Jesus. Eu já não vivo mais na busca de agradar o mundo, de buscar coisas do mundo, coisas que perecem. O meu alvo agora é buscar as coisas eternas, aquelas que permanecem para sempre. Ser discípulo de Jesus é andar em suas pegadas. Nós podemos ver isso lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 12. É ter uma relação com Jesus baseada na vontade e liberdade de escolha. Então, eu decido andar com Jesus. Eu decido aprender de Jesus. Eu decido aprender com Jesus. E todos os dias, essa vontade, eu vou cumpri-la. É uma escolha feita dia após dia. Nem sempre eu vou estar com ânimo, com disposição, mas eu decidi, então eu tenho vontade de fazer isso. E é isso que eu vou fazer. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então eu não vou ceder às tentações, às seduções, às pressões. Muitas vezes essa pressão vem da própria família. Nós temos um exemplo aqui de um irmão que morava num apartamento de 100 e tantos metros, num lugar muito bem localizado, tinha um trabalho num lugar muito bom, com um salário excelente, e ele decidiu seguir a Jesus e conversou com a família, com a esposa, e ela disse: não, vamos juntos, eu te apoio totalmente. E qual foi a primeira coisa que aconteceu? Ele perdeu o trabalho, não pôde mais pagar o aluguel daquele apartamento suntuoso, tiveram que mudar para uma casa humilde. Qual foi a primeira pessoa que reclamou? A esposa, porque agora o padrão de vida dela não era mais o mesmo. Ela não tinha mais acesso às coisas que ela tinha antes. E de repente, o seu filho chegou e falou: ah, papai, eu tenho saudades de quando eu podia tomar banho na piscina da nossa casa. Eu tenho saudades de ir ao shopping, passear. Então, essa pressão que vem da própria família, às vezes pode pesar e pesar muito. Por isso que Jesus diz que se não deixar pai, mãe, mulher, filhos, não é digno dele.
Porque se você decidir viver em função da sua família, você vai viver tentando, buscando meios de dar uma qualidade de vida, uma melhor vida, em termos de consumismo, de poder aquisitivo, de poder de compra para essa família. Mas mais importante do que os valores materiais são os valores eternos. Então, o Senhor quer que você aprenda de Jesus para dar valores reais a essa família, para entregar a eles uma herança incorruptível que eles vão levar para a vida eterna. Quando você escolhe andar, viver com Jesus, não é fácil, mas é possível. E Jesus te segura pela mão e te ensina a caminhar. Agora, se você decidir ser um cristão medíocre, é só continuar como está. Cuidando da sua própria vida, cuidando das suas próprias coisas e correndo atrás dos seus sonhos. E, obviamente, fazendo isso pelos seus próprios méritos. Aí vem a segunda pergunta que é inevitável. Nós já fomos chamados a ser discípulos? E aí? O que nós vamos responder? Eu fecho aqui com essa pergunta e agradeço aos irmãos a paciência e peço aos irmãos que meditem sobre esta palavra e que o Espírito Santo de Deus, eu oro ao Senhor, que o Espírito Santo de Deus esteja falando aos nossos corações para que nós possamos fazer a escolha de ser discípulo de Jesus. E assim, à noite nós vamos falar sobre isso, aprender a fazer discípulos de Jesus. A graça e paz, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua igreja e que cada um de nós permaneça firme na esperança e confiança, que a crise vai passar, a tempestade vai cessar, porque Jesus tem autoridade sobre tudo. Deus abençoe os irmãos.